Bom, eu sou a Natália Perse, né, mais conhecida aí no meio publicitário e digital hoje como Natália Perse. Eu sempre fui, desde criança, assim, muito comunicativa, muito despachada, muito participativa também. Então participei aí de grupos de teatro, de colegiado, amava apresentar, né, no colégio, sempre gostei de apresentar até para minha família e gostava muito também de escrever. Então, assim, essa disponibilidade, sociabilidade mesmo, de gostar do relacionamento, de conversar com as pessoas sobre todos os assuntos, eu acredito que tem me levado naturalmente para a comunicação. Apesar disso, quando eu fui prestar o vestibular, eu também coloquei uma opção de curso que até um pouco fora aí da área de humanos, eu coloquei matemática, mas o chamado da comunicação foi maior. Na época, eu acredito que ter o curso em Patos, né? Eu fui da segunda turma de Publicidade e Propaganda em Patos, me ajudou muito. Se não tivesse ele, talvez eu tivesse feito outro curso, mas com certeza eu voltaria, porque assim, publicidade, marketing, esse universo que me possibilita trabalhar com diferentes setores, me agrada muito. A comunicação, né, ela acompanha aí a história, o movimento social que a humanidade está vivendo. Então, na última década, o que a gente acompanhou foi uma transição da comunicação convencional, que é aquela comunicação que a gente estava habituado aí com revistas, outdoor, rádio e TV. Ela veio dessa comunicação convencional para a comunicação digital, né? E principalmente agora aí nesse último ano, com o advento da pandemia, a gente viu que as redes sociais estouraram, né? Então esse marketing digital, a presença no virtual, ela também cresceu bastante. Mas foi um caminho que veio percorrendo essa última década, principalmente pelo comportamento das pessoas. Assim como eu pontuei, né, a pandemia acelerou mesmo esse processo digital, né? Como todo mundo precisou ficar aí dentro de casa, o comércio mudou muito a forma de atender, era fundamental que as pessoas estivessem presentes com seu consumidor final, e a forma de fazer isso foi através da rede social, do Instagram, do Facebook e o próprio WhatsApp. Então, aquelas empresas que ainda não tinham despertado para esse lado de ter essa presença digital precisaram correr atrás do prejuízo e estarem presentes. Acontece que isso não foi um movimento só com as empresas, então ele também foi um movimento que aconteceu com as próprias pessoas, né? A gente pode acompanhar aí como os influencers digitais cresceram nesses últimos anos. E é exatamente por isso, por essa necessidade que as pessoas têm de acompanhar e de estar ali presente nas redes sociais. O que a gente tem que tomar cuidado, né? É para que isso não fique cansativo. Então a gente tem vivido um momento que está todo mundo mesmo realmente saturado. Por quê? Todo mundo está o tempo inteiro, postando o tempo inteiro, às vezes até esquecendo aí do meio, né, físico, das nossas presenças, dos relacionamentos convencionais para estar no meio digital, enquanto comércio também. Então muita gente hoje às vezes foca muito na rede social e deixa de lado outros princípios aí da comunicação, do atendimento. Mas é muito necessário se fazer presente digitalmente, mas que ele seja aí alinhado e com muito equilíbrio. Olha, hoje a audiência, né, da rede social ela é muito grande, mas esse alcance, né, essa aceitação do público, ela depende de vários fatores. Não vai ser só do recurso que você está utilizando. É claro que hoje em dia está todo mundo conectado, então você tem que estar com a sua empresa, o seu negócio ali no meio digital. Mas se o seu público é às vezes um público mais conservador, um público que está, por exemplo, numa zona rural, que tem ainda o hábito de ouvir rádio, você anunciar aí só no Instagram, no Facebook não vai ser muito efetivo. Então sempre a gente analisa antes do recurso, né, se vai ser aí no meio digital ou na mídia convencional, qual que é o público, qual que é o seu objetivo para falar com aquele público. E aí sim a gente define qual que é o melhor, né, meio de comunicação. Mas com certeza as redes sociais hoje saem na frente em diferentes setores. Olha, a redação para as mídias convencionais, ela é mais formal, né? A gente tem que trabalhar uma linguagem que seja fácil de entendimento aí de todos os públicos. Se a gente pegar, por exemplo, um anúncio de revista, uma televisão, uma rádio, você vai usar uma
concordância, né, verbal correta, um português correto, vai evitar o uso aí de abreviações, de gírias, o que a gente já tem mais liberdade de fazer no meio digital. Você pode trabalhar uma linguagem um pouco mais informal. Para que um conteúdo seja bem recebido pelo público, ele precisa estar falando diretamente com aquele público, né? A gente vai voltar aí um pouco nas respostas anteriores. Você tem que saber com quem você está falando, qual que é o seu objetivo naquele momento, porque se você souber a forma de chegar até aquele público, ele vai ser super bem recebido, independente da mídia que você usar. Olha, eu gosto bastante das campanhas publicitárias mais antigas aí da década de 90. A gente acompanha um pouco das publicidades, né, dos outros países também, e eu adoro falar que o brasileiro ele tem uma criatividade assim inigualável. Então eu gosto bastante das antigas campanhas do Guaraná Antártica, tem a clássica do sutiã, do Oliveto, mas a que eu mais gosto, assim, a que eu sempre acompanhei até hoje, eu pesquiso às vezes na internet para rever, eram as campanhas da Bombril com o Carlos Moreno, né? Que ele tinha assim toda uma teatralidade, ele acompanhava o momento, o que estava acontecendo na sociedade, ele fazia vários personagens, então essa campanha da Bombril sempre me marcou muito. O profissional da comunicação, assim como qualquer profissional, né, de todas as áreas, ele precisa estar disponível e aberto para as mudanças que a profissão vai sofrendo ao longo dos anos, né? Nós fomos citando aí algumas transformações da comunicação nesse período. Então, a gente veio do convencional para o digital. E como é uma área que a gente precisa conhecer muito bem os objetivos, conhecer muito bem os clientes, o público, a gente tem que estar aberto aí a tudo, ser bastante democrático mesmo, trabalhar com todas as mídias, né? Eu brinco que hoje aí a turma mais nova, ela gosta muito de focar só em rede social, mas a gente tem que reconhecer o valor do rádio, tem que reconhecer que alguns clientes gostam de fazer um outdoor, alguma outra mídia. Então o profissional hoje ele precisa ser disponível, estar sempre em atualização e ter também muita paciência, porque é uma área assim que requer mesmo no dia a dia, no tato com os clientes, muita paciência para que tudo dê certo e dê também o retorno, né, que esses clientes esperam. Eu brinco assim, né, que eu sou muito nova, mas eu já tenho 16 anos de experiência aí na área da comunicação. E essa experiência, ela me deu toda a bagagem que eu preciso para atender os clientes, para estar no mercado hoje, né, sendo aí requisitada para dar alguma opinião, porque eu trabalhei desde o início na área. Então, assim que eu entrei na faculdade, eu procurei uma agência. Na época tinha uma agência aqui que atendia muitas contas de agronegócio, a faculdade. Eu era muito nova, mas eu queria muito estar naquele ambiente, né, aprendendo. E a dica que eu dou para esses estudantes é: estejam também na área, né? A gente sabe que a parte teórica é muito importante, a gente tem um embasamento do que você vai apresentar, do que você vai trabalhar. Mas eu tenho uma querida professora de Uberaba que me ensinou que conhecimento de mundo vale muito mais, né? Então a experiência vale muito mais do que qualquer estudo. Por isso que eu indico aí para os estudantes, né? Continuem focados nos estudos, mas procurem trabalhar também na área para estar diretamente aí com as empresas e com profissionais de publicidade que vocês depois serão colegas. Eu acredito que a publicidade vai continuar acompanhando aí, né, a evolução da sociedade, das pessoas. Ela tem que ser mesmo cada vez mais inclusiva, mostrar mesmo a realidade, e também ela vai abrir espaço para essas mídias que talvez a gente esteja deixando um pouco de lado agora no meio digital. É claro que cada vez mais a comunicação e a publicidade vão se fundir aí, né? Não só com o que a gente vai receber de informação, mas o público vai participar muito também. Eu vejo pelo advento das redes sociais, por essa experiência que a gente tem acompanhado aí com os digitais influencers, com essa troca de experiência, que o público, o futuro da publicidade vai ser que o público interage e participe cada vez mais das mídias e da comunicação da empresa. Então, ao invés de ser aquela propaganda assim muito direcionada, só imposta, ela vai ter que comunicar, né, e conversar de dois lados aí com a via de mão dupla.